Olá pessoal, vamos então dar continuidade à nossa aula da essência Xi, que representa a terceira parte deste terceiro módulo, e nessa aula nós vamos construir a ideia de como que o medo configura uma doença mental, como que o medo sai de uma patente, né, de desequilíbrio que envolve o desajuste psíquico e chega até a questão da doença psíquica. Bem, primeiramente é importante, para variar, eu fazer uma revisão para a gente entrar direto nessa ideia, porque é uma ideia muito importante e nós vamos atender muitos pacientes com essa disposição e com essas características. Então vamos lá, primeira coisa, existe uma situação onde a energia carrega em seu conteúdo a estrutura dos nossos pensamentos, sentimentos ou emoções. As emoções são configuradas pela parte negativa da essência energética. Quer dizer, nós ainda não aprendemos a lidar com a nossa própria emocionalidade, por isso nós distribuímos para o nosso corpo a nossa autoconsciencialidade e também para o ambiente modelos de manifestações ainda muito emocionalizados. Isso aí é natural, é do ser humano ainda em evolução nesse planeta. Quer dizer, a grande maioria das pessoas ainda está sujeita à questão emocional, ainda não conseguiu entender que a emoção é doentia, que a emoção não vale a pena. Nós estamos aqui tentando, mas não conseguimos ainda também não. Ainda temos muito caminho, muito chão pela frente para poder organizar as ideias e evitar a produção de uma emoção, e sim produzir sentimentos. Emoção e sentimento parece ser a mesma coisa. Alguns autores trazem como sendo similares, outros trazem que seja uma questão de semântica. Aqui eu trago, nesse livro, e nos outros e também nesse curso, eu trago como uma ideia oposta. Eu trago o sentimento como uma caracterização de uma emoção mais inteligente. Eu trago o sentimento sendo a parte positiva da essência energética, como eu disse aqui no começo. A emoção é caracterizada pela parte negativa. E quem medeia isso são as nossas intenções. Aí está o grande X da questão, que é o autoconhecimento. Então, através do autoconhecimento, eu identifico que eu agi errado, que eu pensei até mesmo errado, e a partir daí eu tento mudar, eu tento modificar essa condição, trazendo o raciocínio, as ideias para uma caracterização mais positiva. E aí entra o medo. Toda vez que eu vou vir aqui para gravar, para dar aula, enfim, eu tenho que pensar muito a respeito disso, mas o meu pensamento, ele não pode ser teórico, ele tem que ser prático. Por quê? Porque se ele for teórico, eu vou falar de algo que eu não sei. Eu vou falar de algo que eu não sei, óbvio que na prática. Quando ele é prático, quando eu penso, nossa, mas eu já senti isso que eu vou explicar, aí fica tudo mais fácil. E eu quero aqui dizer, eu já falei isso na aula passada e vou falar agora, eu já tive na minha vida 2 crises de pânico, mas na época eu não sabia dar nome a essa crise, não sabia que aquilo era uma crise de pânico. É uma situação horrível, é uma situação que a gente perde o chão, é uma situação que nós não temos controle sobre a própria manifestação. Então, quando eu penso nisso, né, quando eu entendo o quanto é complicado essa situação e eu não tenho controle sobre, eu já alivio a barra do meu paciente ou de quem tem crises constantes, por exemplo. Entende? Por quê? Porque o cara não tem controle. O cara não tem. Tá, tudo bem, foi ele quem produziu, tá, tudo bem, foi tudo. Nós vamos conversar isso hoje, né? Foi tudo uma coisa desdobrando na outra, óbvio, óbvio, óbvio. Mas ao mesmo tempo, há uma situação que nós devemos aqui entender sempre é que o paciente ele não é culpado. Ele é responsável, mas entenda, a principal característica de uma doença mental é aquele instante em que o paciente não entende
a sua responsabilidade e acha que aquele processo é um processo natural. Então vamos entender. Primeira coisa, nós caminhamos, já falamos isso também em vários momentos, nós caminhamos para produzir, né, um modelo de manifestação sempre a partir de uma necessidade. As necessidades, elas são, como eu posso dizer, inconscientes para alguns e conscientes para outros. Então aí nós temos vários tipos de necessidades e cada temperamento tem a sua necessidade específica. Cada temperamento seleciona aquilo que é melhor ou que ela acha que é melhor para ela. Mas eu quero aqui também me fazer entender. Cada pessoa ela é complexa. Então não é uma matemática, né? Aqui a gente tenta padronizar para tentar tratar depois, mas não é uma matemática de somar 2 mais 2, que eu sei que vai dar 4. Porque cada consciência é muito complexa. Cada consciência traz consigo uma história de vida que culminou nesse exemplo de hoje, na aula de hoje, culminou na síndrome do pânico. Mas entendam, tentar padronizar é simplesmente uma condição teórica para chegar a um denominador comum, que é o tratamento. Mas utilizem essa padronização que iremos aprender hoje simplesmente para começar o trabalho. Não fiquem nela, não se fechem nela, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a vontade é a nossa gasolina, a força. Contrário à vontade, eu tenho medo. Então eu tenho a vontade e tenho medo. O medo, ele é um estado emocional inato, instintual. E ele normalmente é produzido por situações ameaçadoras ou fantasiosas. Então vamos aqui. Caracterizando o medo. Quando, particularmente, eu já falei também isso aqui, quando eu era criança ou adolescente, eu tinha medo de incomodar. Mas o meu medo de incomodar era só uma fachada, porque às vezes eu tinha medo, realmente, era da punição. Porque eu vivia num ambiente, isso era natural, isso lá na década de 80, isso é normal, eu vivia num ambiente que a única forma que os pais tinham, os avós tinham, ou as pessoas maiores tinham para educar era punindo. Hoje não, hoje existe outras maneiras, né? Ensinando, dando exemplo e tal. Mas era punindo. Então, eu tinha medo de me expor e ser punido. Essa condição, ela qualificou alguns traços no meu temperamento na época, em que culminaram na timidez e na introspecção. Então, preste atenção. Eu tinha, na época, um temperamento, um biotipo, né? Um temperamento exposto no meu biotipo, mais metal e tal. Então, o medo era uma caracterização emocional que não tinha, teoricamente, relação com o meu temperamento. Por quê? Porque eu era mais metal, e o metal seria mais insatisfeito, triste, etc. Então, esse receio, né? Esse medo por ser punido, ele acabou sendo um processo emocional cultivado pelo ambiente e que me trouxe ou me estimulou a introspecção. Então, eu era mais tímido, eu não gostava de expor a minha opinião, até porque minha opinião era sempre diferente da maioria e eu encarava aquilo como uma punição, porque as pessoas não entendiam o que eu falava, ou até mesmo eu realmente não me fazia entender, ser entendido, vamos dizer assim. Então, essa emoção, né, o medo, ela é uma emoção natural de qualquer biotipo, de qualquer temperamento. Entenda bem, biotipo é uma coisa que envolve o temperamento, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa, porque o biotipo físico é uma expressão do seu temperamento, entendam isso. E o temperamento, ele é caracterizado por todos os seus traços de personalidade. Então, todos aqueles traços mais marcantes, ele vai moldar o seu temperamento, que vai vibrar de uma forma a produzir um modelo de manifestação mais próximo daquilo que é você. Então,
O meu temperamento é um temperamento mais fechado, mais introspectivo, que, ao mesmo tempo, não está impedido em momento algum de ter medo. Porque o medo é uma emoção. É uma emoção inata, como eu disse, natural, relacionada principalmente ao instinto de proteção. Isso está com a gente há milhões de anos. Então, esse instinto de proteção, ele vai estar presente em qualquer pessoa. Porém, existe aquela situação. O medo, ele é o contrário da vontade. Então, quando eu disse que a vontade é o motor, a força, o medo dilui essa força. Entende? Então, se você não tiver força para ter mais vontade e menos medo, que é uma balança, né? Quanto mais vontade e menos medo, você vai sucumbir-se a essa emoção e vai ficar sempre comendo mosca. Então, esse medo ele vai diluir aquela energia e essa energia diluída ela vai se manifestar de uma forma onde você tem medo, receio, você não sai do seu casulo, você não faz amizades, você não encara a vida. Essa é a minha opinião. Então o medo também pode servir de estímulo, certo? E a própria insegurança, que é a geradora do medo, ela é uma condição natural, principalmente em uma situação nova, recente. Mas o que a gente vai entender aqui é aquele medo característico que vai formar o complexo patológico relacionado lá no final do pânico. Então vamos lá. As pessoas que têm uma necessidade de poder muito grande, elas vão ser mais inclinadas a produzir um medo menos instintual e mais patológico, entendeu? O medo instintual que eu quero dizer é aquele medo que protege, é o receio. Você dá um passo pensando antes, você, ali eu não vou porque ali não tá bom, eu tenho receio de acontecer tal coisa e tal. Isso é um medo natural. Tem uma onça ali, eu não vou lá. Óbvio que você não vai, entende? Mas aquela pessoa que tem necessidade de poder, ela vai estar sempre buscando sobressair sobre os outros. Então ela quer mandar. E ela oferece esse comportamento que vem dessa necessidade de ter poder, ela oferece aos outros uma forma muito peculiar de dominação. Porque lá no elemento madeira, na essência rum, nós vamos ter a necessidade de mandar, que é diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque a necessidade de poder, a pessoa quer dominar você e você não vai perceber que ela está te dominando. Porque ela vai usar de atitudes moldáveis, vamos dizer assim, para poder fazer você confiar nela. Mas ela não confia em você. E por isso, então, como a água, quando é aquecida, se transforma em vapor. O vapor, quando se junta, se transforma em chuva. E a chuva, que é o líquido, né? Se estiver congelado, vira neve, vira gelo. Então você vê que o elemento água, ele é o elemento mais moldável que existe. E ele, quando usa isso ao favor dele para cumprir com essa necessidade de poder, ele começa a te manipular. Mas a conta chega. E não é uma coisa assim, daqui a um mês. Não, a conta chega, ele é já cobrado instintualmente dessa situação. Por quê? Porque ele vai te dominar, a partir da necessidade de poder, ele vai te dominar, óbvio, uma autoestima baixa, né? Óbvio, se você tem uma necessidade de poder, precisa dominar o outro, você tem uma autoestima baixa, eu vou dizer aqui, como um exemplo clássico da necessidade de poder, eu vou dizer para vocês que a única realidade que existe dentro da medicina chinesa é aquela que eu escrevo. E aí eu vou seduzir vocês com o meu jeito de falar. Eu vou manipular vocês. E nunca vou dizer assim para vocês, ponham tudo isso que eu estou falando no senso crítico de vocês e vejam se tem razão. Tem muita coisa que eu vejo na medicina chinesa que eu particularmente não concordo. Eu acho que ou está ultrapassado ou é muito místico. Mas é um senso crítico pessoal. E aí o que eu tenho que fazer enquanto eu acho
algo ultrapassado ou místico. Eu tenho que produzir uma ideia, então, que eu penso que seja um pouco melhor do que essas que estão aí. Mas não são todas, é óbvio. 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 Mas eu quero dizer a vocês que o senso crítico, quando você está aberto, principalmente a escutar, você elimina essa necessidade de manipular. Por que eu tenho necessidade de manipular? Porque eu quero dominar você. A manipulação, ela é um objeto do comportamento do cara que quer apoderar-se da nossa ou da sua vontade. Eu vou considerar um grande exemplo que todos vão entender, os políticos. Teve uma pergunta uma vez de uma pessoa que eu achei muito legal, que eu trouxe isso para minha câmara de autorreflexão e fui pensar, gente, mas não é que é mesmo? Então eu fui analisar. Qual é a pergunta? Falei, professor, você já percebeu que todos os políticos têm um biotipo próximo do água? E tem. Mas engraçado que eu fui buscar na história desses políticos que antes deles serem políticos, eles não tinham um biotipo próximo do água. Então a forma energética de um ambiente político molda a pessoa para ela ser daquele jeito. Então ela sucumbe a essa condição. Então aqueles que não concordam com aquela intencionalidade que é a necessidade dada pela necessidade de poder, de manipular, saem, não conseguem ficar. Porque eles não são manipuláveis pela forma. Isso é um caráter, né? Isso é um caráter positivo, forte, e que não sucumbe à mudança do ambiente, entende? Mas é importante a gente pensar. Então se você pegar aí o Cunha, põe aqui o Gisley, ele em pé, você vê, ele é um biotipo água puro, gente, puro. O próprio Renan Calheiros, o próprio ex-presidente Lula, entende? O próprio Bill Clinton. Entende? Então é um ambiente onde a pessoa precisa fazer isso, e ela faz isso simplesmente porque ela tem medo. Isso que é o mais bacana de entender, porque a gente vai por trás da ideia. Então a pessoa que tem uma necessidade de poder, ela vai te dominar, manipulando a sua vontade, a partir do instante em que ela se faz de colega, de amiga que concorda contigo, mas ela está te manipulando. Então ela usa o poder da água, que é manipulável, que é moldável, né? A água se transforma em vapor, que se transforma em líquido, que se transforma em sólido, enfim, ela atinge os 3 estágios, né, da matéria rapidamente, de acordo com o estímulo, então ela molda igual um camaleão. E essa moldagem, né, essa forma de ser manipulável, né, ela vai construir um ambiente onde eu preciso ter você do meu lado, então eu preciso te manipular. Então, aquele cara mais rasteiro, eu já tive presença dessas pessoas perto de mim, assim, que é muito interessante. Aquele cara mais rasteiro, ele faz o seguinte, ele te elogia e fala mal do outro pra você. Mas aí um dia eu parei pra pensar, gente, mas esse sujeito, ele fala mal do fulano que acabou de sair, e daqui a pouco eu vou sair, vai entrar outro aqui pra conversar com esse sujeito, então quer dizer que ele vai falar mal de mim. Aí, no primeiro momento, eu penso, não, então é melhor eu não falar nada comprometedor e, ao mesmo tempo, não apresentar nada de negativo. Mas a pessoa vai achar uma coisa negativa pra você. Porque isso vai deixar ela confortável. E, principalmente, ela vai achar que que você está na mão dela. E você vai estar. Eu falei isso na aula passada. O temperamento propício ao medo, à insegurança, ele não forma laços de amizade, nem com a esposa, nem com o marido. Os laços de amizade que ele tem é uma coisa imposta. Imposta que envolve os funcionários, por exemplo. Então, o medo, ele está dentro da pessoa, mas a pessoa nem percebe, porque a pessoa já é o próprio medo. E ele vai manipulando as pessoas. E por isso tem esse impulso dado pela necessidade de poder. Essas pessoas ainda não compreenderam como funciona a estrutura central da consciência. Aí você pensa, professor, mas a pessoa que tem pânico, ela passa por isso? Acredito que sim. Mas existem sutilezas. Como eu disse, a consciência, como ela é muito complexa, a gente pode... não tem como a gente aferir isso lá no íntimo dela, então não é possível, às vezes, você ter
a máxima certeza que isso aqui está acontecendo. Mas eu acredito, diante do que eu já estudei, do que eu já li de biografias, do que eu já vi dentro de mim, ao meu redor, que isso é bem possível. Entendam isso, é bem possível. Mas eu também não posso garantir, porque, como eu disse, é muito complexo tudo isso, né? A gente está começando... Entenda bem, isso é importante eu dizer. Às vezes a gente cobra do outro, ou cobra de um professor, ou cobra de um sistema, uma resolutiva e que seja certeira. Mas entendam, a medicina chinesa, por mais que ela esteja aí há tanto tempo, hoje a gente tem capacidade de começar a comprovar. Então, quer dizer, estamos iniciando um processo de comprovação e que talvez daqui 100 anos a verdade seja outra. Por quê? Porque já se criou outros conceitos. Então a gente não pode bater o martelo. Isso aqui é uma verdade para mim, é uma ideia minha. É relativa. Porque eu não posso caracterizar todo mundo que tenha pânico que saia daqui. Porque existem outras necessidades. Então é importante também dizer isso. Existem outras necessidades. Não só necessidade de poder. Mas entenda, a desconfiança é o principal agente motivador ou caracterizador da relação entre essa pessoa e as outras. Tem uma parêmia que fala: confie desconfiando. Eu acho interessante. Por quê? Porque quando a pessoa escreve isso, confie desconfiando, eu entendo simplesmente o seguinte: você tem que confiar nas outras pessoas, mas entendendo que elas também têm limitações como você tem. Então, se acontecer algo de errado, você já sabe. Então já estou desconfiando. Já estou prevendo que a média é acontecer algo errado. É natural. As pessoas, por instinto de sobrevivência, elas vão falar mal de você. Isso é natural. Então, não se incomodar com isso faz parte do processo evolutivo, na minha opinião. É natural. Até mesmo um colega, uma pessoa que está do seu lado, te criticar, falar mal de você longe de você, não perto de você. Isso é natural. Então confiar desconfiando, para mim, é isso. É saber que isso pode acontecer. E o principal, você faz, né? Isso é mais legal. Aquela informação que eu caracterizo uma pessoa, eu falo para ela? Ou eu só falo para as pessoas ao redor? Então aí eu começo a pensar sobre mim nessa história toda. A minha opinião sobre aquela pessoa, será que eu estou vendo só uma coisa? Ou eu estou puxando o histórico dessa pessoa, o quanto essa pessoa já ralou e está ali buscando desenvolver o melhor dela, mas ainda não conseguiu atingir um patamar interessante e que talvez você já conseguiu, então você tem que dar um exemplo. Olha só, gente, é sério, sempre vai cair no seu colo, ou no nosso colo, ou no meu colo, essa condição. Caracterizar e criticar o outro sempre cai no meu colo. Por quê? Porque se eu vejo que o outro ainda não atingiu um determinado patamar, eu preciso trazer uma ideia para mim mesmo de não criticá-lo com a intenção de denigri-lo, e sim criticá-lo com a intenção de melhorar a mim mesmo. E aí você dá o exemplo. E quando você começa a dar o exemplo, quer dizer, que você começa a fazer diferente daquela pessoa, você fortalece a sua vontade, é a primeira coisa. É a segunda, você evita o pânico. E você, principalmente, não mais se incomoda com o que aquela pessoa faz de errado. E você começa a desenvolver um sentimento que é gratidão, porque aquela pessoa te mostrou algo que você não tinha visto sem ela estar presente. Entende? Então vamos lá. A necessidade de analisar. É uma necessidade desse biotipo, eu estou falando do biotipo água, tá? E na construção desse medo. É óbvio que as outras pessoas podem desenvolver o pânico, o medo, mas elas podem não ser do biotipo água. Então a necessidade de analisar tem relação com aquela pessoa que busca sempre analisar o ambiente, as pessoas, as atitudes das pessoas, para saber o real perigo que ela pode correr ali. Então se você pegar, vamos pegar lá de baixo, uma pessoa que
tem medo de viajar de avião. Então uma pessoa, um irmão, um pai, um filho, enfim, chama ela para viajar de avião. A passagem está ali. Ela vai analisar a real extensão desse perigo. Se ela estiver consciente, equilibrada, ela vai falar, não, peraí, eu tenho medo, mas eu vou enfrentar, mas eu corro riscos. E se eu corro risco de ter pânico, de ter crise ali dentro do avião, eu posso comprometer a viagem das pessoas. Então, o quanto eu estou bem? Aí ela vai expor isso para as pessoas mais próximas, vai conversar e vai ter a coragem necessária e a vontade para ir, para enfrentar esse medo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui do lado contrário a pessoa sempre analisando com um propósito de desconfiança. Será que eu dou conta? Quer dizer, ela não confia nela. Será que eu consigo? Não, eu não consigo. Até certo ponto, talvez ela não vá conseguir mesmo. E é importante ela não ir para não comprometer os outros. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, quando isso começa a virar uma rotina e ela nunca consegue, é o sinal clássico de fraqueza da vontade. Então a necessidade de analisar ela é importante, porém ela não pode ser motivada pela desconfiança, que é um outro elo agora. Chega uma pessoa nova na sua rede de amigos. Então você está sempre fazendo uma análise dessa pessoa para saber se pode confiar nela. Você ainda não entendeu o contexto energético das coisas, você ainda não entendeu que ninguém chega para perto de você ou próximo a você à toa. Então eu sempre fico com o pé atrás. É importante, é óbvio, confie desconfiando, óbvio. Mas ao mesmo tempo, excesso de desconfiança, que ele usa ao contrário, né? É desconfie confiando, né? Então vamos manipular essa pessoa para eu dominar ela, e quando eu domino ela, ela não vai me fazer mal. É mais ou menos assim que eles pensam. Então, a desconfiança leva a esse comportamento analítico demais. Então a pessoa perde a naturalidade das coisas. Por medo. Por um lado é importante, como eu expliquei lá do avião, não comprometer as outras pessoas, mas por outro, o excesso disso não leva a pessoa adiante. Então eu vou explicar, vou dar um exemplo pessoal, mais um. Eu tinha medo de falar em público. Repito, porque eu era tímido demais. Então não era o medo a fonte principal, inicial. A timidez era a fonte principal. Eu tinha medo de críticas e de punições, porque a crítica negativa, para mim, era uma punição. Então, olha como é complexo isso, entende? Olha como é complexo. Por isso que nós estamos aqui, para entender esse contexto no íntimo da pessoa, para que a gente possa entender como tratar. E a certeza disso, na minha opinião, ela vem diante de alguns fatos que não serão, infelizmente, reportados pela pessoa, porque a pessoa não entende aquilo que ela está sentindo. Ela apenas fala que tem medo, mas a motivação desse medo. Se for do biotipo água, segue esse cronograma que será mais fácil, mas se não for, está vindo de outro lugar. Então eu tinha medo de falar em público, por um excesso de timidez, e essa timidez foi cultivada pelo receio de ser punido. Porque crítica para mim era punição. Porque eu dava uma ideia daquilo que eu pensava e aquela ideia normalmente era diferente do grupo. E eu era punido porque a minha ideia nunca era aceita. Então existe esse outro exemplo que é importante entender. Aí, para eu vencer essa condição, foi necessário o quê? Coragem. Cultivada principalmente por ter morado sozinho. Porque um belo dia, um ex-professor me liga e fala, a partir de hoje, ou a partir do mês que vem, eu quero você aqui em tal lugar para dar aula aqui na faculdade. Eu falei, eu tinha 23 anos. Falei, eu consigo, porque eu sei estudar, eu estudo, eu gosto de estudar, então eu vou ensinar aquilo que eu sei. Estou até hoje trabalhando com isso. Já são aí 2003, 2004, né, já são 14 anos dando aula. Mas o processo, né, ele é de autoenfrentamento. Acredito que se eu tivesse
um estado crônico, original do medo cultivado aqui dentro de mim, eu não conseguiria chegar até aqui. Eu acredito nisso. Que é uma outra forma também. O professor, ele também tem essa necessidade de poder, tá? É importante vocês pensarem nisso. O professor doutrinador, ele também tem uma necessidade de poder e de manipular. E às vezes a manipulação até para conquistar o aluno ou a aluna, tá? Para seduzir. É o canto da sereia, né? Então, seguindo. A necessidade de analisar é muito relacionado principalmente ao aspecto negativo, é muito da desconfiança. Será que eu posso pisar ali? Será que eu posso ir mais adiante? Será que isso não vai dar errado? Você vai montar o seu negócio, as pessoas falam, não monte o seu negócio, não é hora, e você não analisou, pá, você mete a cara e você vai e não consegue se sustentar, porque você não seguiu as premissas básicas para poder criar aquele ambiente, lembra que eu falei? Da vontade e do objetivo? Ao mesmo tempo, você também, se for escutar todo mundo, se você for sempre no bico das pessoas que sempre tiveram medo, sempre seguiram esse raciocínio, essa ideia do medo, você não vai fazer nada. Você nunca vai ser independente. Então, tá vendo que é um jogo? Então, a necessidade de analisar vem muito por isso. Cuidado com relação à questão da desconfiança, porque a desconfiança em si, ela é um desdobramento daquela insegurança, tá bom? Agora que é importante, a pessoa que vive intimamente com medo, que vai produzir esse modelo de manifestação inseguro, caracterizado por ser fluido, disperso e frio, se torna uma pessoa agressiva. Por quê? Porque esse modelo de manifestação que eu caracterizei agora, ele tem muita relação com a hipersensibilidade e a necessidade de se proteger ou de autoproteção. E como eu já disse também em outros momentos, esse processo desse comportamento agressivo, ele se dá para eu afastar as pessoas de perto de mim, porque eu não preciso que essas pessoas se aproximem, pois elas podem descobrir o que eu tenho de pior. Então essa pessoa se transforma numa pessoa agressiva. E essa agressividade, que é uma reação instintual, ela já é um pé para a pessoa ter pânico, porque por enquanto ela ainda tem controle, por mais que ela esteja fazendo algo negativo, mas ela ainda tem controle sobre o processo, ela escolhe com quem ser agressivo, vamos dizer assim, no comportamento, porque às vezes na nível de matriz, né, de pensamento, ela já é agressiva o tempo todo. E aí então esse medo, caracterizando o modelo de manifestação inseguro, diluído, frio, desconfiado, ele vai montar um comportamento agressivo. E essa agressividade, ela sempre estará relacionada ao afastamento das pessoas de perto de você. Isso para mim é nítido. É como um leão, né? É como uma cobra, como um bicho que você pisa nele, ele vai te agredir porque ele não quer que você mate ele. Então, aqui eu coloco, ó, a pessoa desse biotipo, ela tem, às vezes, muita certeza da autoconquista, tá? Porque como ela tem a vontade muito forte dentro dela, e esse medo caminha junto, ela vai conquistar aquilo que ela consegue, mas ela está conquistando de maneira torta, e essa vontade também é uma vontade torta, que é substituída pela manipulação. Então ela está sempre conquistando, né, o objetivo dela, que é te manipular, porque o resultado final para ela pouco importa, o resultado que ela precisa é te manipular para você não agredi-la, para você não incomodá-la, vamos dizer assim. Então, essa pessoa, ela sabe, ela tem o dom da palavra, ela sabe conversar, ela sabe envolver, tá? Sempre coloca o eu na frente do nós, isso é um fato, tá certo? E ela vai querer sempre impor a sua ideia. É uma espécie militar. Ela vai sempre querer impor a sua ideia. E se você não aceitar, ela começa a se incomodar
Então ela começa a ter agressões verbais, ela começa a te intimidar. E essa intimidação pode vir do seu pai ou da sua mãe falando, ó, eu sou seu pai, então você deve me obedecer e eu sei mais do que você. É uma intimidação. Ou pode vir por xingamentos, né? Para te agredir, a pessoa te xinga e te mostra o seu pior para você ficar quieto e mais ou menos assim, você não pode falar de mim porque você também é igual. Ou você tem essa característica X. Eu não concordo com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque é uma expressão negativa, é uma expressão que vai endurecer e enrijecer a outra pessoa. No ambiente principalmente evolutivo. Então, de qualquer forma, a agressividade ela já é um passo, é um comportamento da manipulação, né? A pessoa agressiva ela já é manipuladora e como ela não consegue talvez manipular aquele alvo, porque aquele alvo vai criticá-la, ela vai ser agressiva com aquela pessoa. Existe uma frase que eu aprendi isso na prática e com uma pessoa que eu gosto muito, uma professora que me ensinou muito, ela fala, você sempre tem melhores formas de falar ou formas melhores de se expressar. E a forma com que você expressa representa aquilo que você é. Então, no momento que a pessoa fala algo para mim e que eu não concordo, quando eu falo para a pessoa que eu não concordo com ela, eu estou atingindo uma condição que eu vou deixá-la insegura. Eu vou deixá-la fora do grupo, ou eu vou estar fora do grupo, vamos dizer assim. Então a pessoa se incomoda com isso, ela pode ser agressiva. E talvez, dentro de um processo de refinamento da forma de se expressar, isso se envolve, né, de você ter que melhorar essa expressão e substituir essa expressão por eu penso diferente. E talvez você não precise expressar o que você pensa. Simplesmente você pensa diferente. Você tem esse direito, nós temos esse direito de pensar diferente. E pronto. Entende? O ditador, ele não vai deixar você pensar diferente, ele vai te prender. Ele está tentando te manipular e você pensa diferente. Você não deixa aquela ideia penetrar na sua cabeça. Então, o processo da agressividade gera intimidação. A pessoa vai te intimidar sendo agressiva. A intimidação, então, ela é motivada pela insegurança pessoal, já ali cristalizada no seu temperamento. Então, eu estou dizendo de um crescendo, de um amadurecimento desse processo patológico lá nos engramas, tá, energéticos. E aí, então, essa pessoa vai ter comportamentos ameaçadores de intimidação. Então, eu vou falar aqui, ó, vou ler aqui que é mais importante, é interessante. Ó. O elo com os demais é cultivado pelo medo. Isto é, há possibilidade de algo terrível acontecer caso suas opiniões ou ideias não forem levadas em conta. Então você não confia no que você pensa. Você sabe no fundo que você não confia porque é errado. Mas você segue adiante. Porque é melhor você seguir adiante. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar para vocês que deixa eu pensar aqui uma forma de expressar essa ideia para vocês entenderem. Essa frase que eu coloco aqui no livro, ó, o elo com os demais é cultivada pelo medo, isto é, há possibilidade de algo terrível acontecer caso suas opiniões ou ideias não forem levadas em conta, é simplesmente você não confiar naquilo que você pensa, naquilo que você ensina, então você precisa incutir essa ideia na pessoa. A pessoa tem que ser crente que aquilo é certo. Se o seu objetivo, que vem da manipulação, não for atingido, você vai virar uma fera e você fica quieto e acredita naquilo que eu estou querendo falar. Não. Você está num país democrático, livre, onde você pode escrever um livro, a pessoa pode comprar se quiser ou não. Se ela acha que a sua ideia é uma boa ideia, tem sentido, ela vai levar. Se não, não. Ela que faça a crítica necessária, mostrando que ela pensa diferente e uma ideia melhor. Sempre assim. Esse é o balanço da evolução. Entende? E a partir daí, esse comportamento intimidador pode demonstrar um nível de segurança interna. Por exemplo, quando eu vejo algumas condições erradas dentro daquilo que eu penso,
eu vou me envolver querendo ditar para essas pessoas que elas estão erradas ou eu vou deixar acontecer? Depende do seu grau de comprometimento e depende do que isso vai levar. Tem muitas coisas que eu penso diferente na medicina chinesa e que para mim são incógnitas e eu não entendo por que ainda tem pessoas que pensam daquela forma. Mas não tem nada a ver com isso. Eu não preciso enfrentar isso, eu preciso simplesmente colocar a minha ideia, pronto. A mesma coisa você. Você não precisa fazer a pessoa acreditar em acupuntura antes dela fazer a acupuntura. Simplesmente você fala. É muito interessante. Eu sempre tive companhias, né, um pouco arrogantes. E essas companhias arrogantes, elas sempre duvidaram da minha competência e da competência da acupuntura. Eu não falava nada. Você tem que experimentar para saber. Você tem que fazer a prática. Eu não posso dizer se vai funcionar para você. Entende? É assim que caminha a humanidade, na minha opinião. Porque eu vou falar para a pessoa, não funciona, não, a pessoa vai pensar nisso e ela precisa fazer para saber se funciona. Ela tem que ter a própria experiência. Eu não posso incutir isso na ideia dela. A mesma coisa aqui. Sobre psicoenergossomática eu já dei vários cursos e as combinações que nós iremos aprender a partir desse módulo, elas são combinações já testadas em muitos pacientes e não são fixas, tá? Buscar isso, né, esse processo da pessoa ter que acreditar em você para você se sentir seguro é um molde já dessa doença mental. Então, gente, mais ou menos o seguinte que nós vimos até aqui. Essas necessidades, a necessidade de poder, a necessidade de analisar demais, a desconfiança motivando essa necessidade, e esse comportamento agressivo, intimidador, ele vai estar já construindo nos processos dos engramas aquela fluidez desnecessária juntamente com o frio. Então, a energia muito fluida e fria, ela não vai dar liga no corpo. Por isso ela vai ser insegura. E aí, quando essa informação chega ali no rim, através da central de referência energética instintual, aí você pergunta assim para mim, mas o que é isso, central de referência energética instintual? É basicamente o Min-Men, mas só que se você for estudar o Min-Men na prática, ele não descreve muita coisa no seu reservatório, ou o portal, ou a casa da energia ancestral. Mas olha só, é importante você caracterizar os nomes, dando a esses nomes funções que são reais, não fantasiosas, porque eu acredito, por experiência pessoal, óbvio, na existência de um Min-Men. Óbvio que eu acredito. O corpo, ele mostra isso pra gente, ele mostra que existe energia ancestral. A energia ancestral, para mim, ela se repercute no núcleo celular, no DNA, na expressão, na função do RNA. A consciência a nível celular, ela se expressa a partir dos centríolos. Então, isso, a física quântica, a bioquântica, ela explica isso. Mas é uma coisa explicada. É uma coisa testada. É científico isso. Não é aleatório. Então, quando eu falo de central de referência energética, olha só, central é um centro de referência, então ele serve de referência energética instintual. Isso quer dizer simplesmente que estímulos que vão conservar a minha sobrevivência, instintos, eles vão estar tendo que passar por esse ambiente energético para penetrar na estrutura física do corpo. Então, uma central de referência energética instintual, ela é a região, o local por onde nós teremos a passagem de estímulos com uma determinada característica. Então, ela é a interface entre a consciência e o corpo. E aí você tem essa central de referência instintual sendo estruturada energeticamente no centro do abdômen, entre o umbigo e a lombar. A partir dali existe um campo de força. E se a gente for buscar uma coerência nisso, não precisa nem buscar física quântica para explicar, é simplesmente entender que o cérebro abdominal, né, ele é o cérebro secundário, antigo,
que hoje os bichos, os animais, por exemplo, os animais que rastejam, quando eles andam, né, eles vão encostando o abdômen no chão e sentindo a temperatura. A partir dali eles vão ver se eles estão num ambiente seguro ou não. O jacaré, por exemplo, ele vive nesse clima de saber que quando estiver quente demais, ele está mais distante da água, e na água é onde ele se sente seguro. É mais ou menos nesse nível que nós temos que pensar. É a mesma coisa da glândula pineal. Há milhões de anos, quando nós tínhamos os habitantes desse planeta só tinham um olho, esse olho regrediu, formou a glândula pineal e desenvolveu 2 olhos. Isso é um processo evolutivo, natural. Isso está escrito em um monte de lugar. E científico, não é nem de medicina chinesa, não é aquela coisa, terceiro olho e tal. Não, não é terceiro olho. É apenas um chakra que consegue acessar visualmente informações de um ambiente, de uma outra dimensão, ou até mesmo dessa dimensão, mas à distância. Isso é simples. Entendo, existe um neurotransmissor que remete a nível cerebral essa imagem, a dopamina, que ela está aqui no lobo pré-frontal. Quando a dopamina aparece no lobo pré-frontal, você consegue ver essas imagens desse chakra. Mas eu não chamo de terceiro olho. Por quê? Porque é importante até isso, você caracterizar o nome das estruturas de uma outra forma, para tirar aquele ranço místico, aquele ranço sem explicação. E o que é um ranço místico sem explicação? É aquele instante em que a pessoa que está caracterizando aquilo não consegue explicar além daquilo que está descrito de uma forma extremamente mística. Então ela não consegue ir adiante. Então vamos lá. A central de referência energética instintual, ela é uma central de energia que funciona como uma interface entre a consciência e o corpo. Essa central está ligada a partir de meridianos de energia extraordinários com o rim, principalmente rim direito. O rim direito energeticamente tem a responsabilidade de metabolizar a energia ancestral, que é a energia distribuída através de outros meridianos de energia extraordinários ao núcleo celular para moldar, a partir dos seus estímulos, a formação de proteínas, enzimas, aminoácidos, e ao mesmo tempo essa energia ancestral que está sendo incutida dentro do núcleo celular a partir dos meridianos de energia extraordinários, ela se mostra por biomarcadores chamados de telômeros. E os telômeros, eles necessitam de uma enzima chamada telomerase, e essa enzima telomerase conserva a estrutura desses telômeros. E a partir desse instante, então, é importante você entender que existe hoje estudos mostrando que há um gotejamento energético dentro do núcleo celular que cria um padrão de energia capaz de moldar o funcionamento desse DNA para que seja produzido, sim, neurotransmissores no cérebro e na célula comum, sem ser neurônio, seja produzido proteínas, aminoácidos e enzimas para o funcionamento do corpo. Então você que está aí me ouvindo, você tem que entender que essa pessoa aqui, que está produzindo esse medo, ela está levando a central de referência energética instintual dela uma energia caracterizada por um modelo de manifestação inseguro, medroso, e essa energia ela é fluida e fria. Então é um código. Isso aí já é uma condição pessoal. Eu criei essa ideia por racionalidade. E aquelas outras são emendas de explicações que outros níveis de ciência me ofereceram. Então, a gente pega tudo que já foi escrito, faz uma analogia, busca a interação e vê se tem sentido. Tá? Aí, então, você estará, preste atenção, pegando essa energia, esse código, ele vai penetrar por esse ambiente. No instante em que essa energia fria vai ao rim, o rim vai interpretá-la, ele já entende que precisa acionar meridianos de energia extraordinários capazes de estimular a produção hormonal, eu já falei sobre isso, relacionado principalmente ao medo, que tem a adrenalina, que tem a noradrenalina e depois tem o cortisol, que é o estresse. Para te manter ativo, né? Então, no instante que isso já é costume seu, as suas células não conseguem mais trabalhar sem adrenalina. Então, elas começam a ressecar, produzir muito radical livre. Muitas proteínas que envolvem esse processo precisam ser
produzidas para alimentar o próprio instinto, o próprio medo. Então você já tem um físico típico do medo. E naturalmente, preste atenção, naturalmente o seu corpo reage a esse processo instintual do seu temperamento. Como? Criando edemas. Então, naturalmente, a pessoa já tem uma tendência a ter edema de membro inferior, naturalmente essa pessoa já tem tendência a ter um edema de abdômen, naturalmente essa pessoa já tem tendência a ter um edema de pálpebra. A partir daí, você já começa a pensar num molde mais abrangente, que é a estrutura física da pessoa. O rosto é mais redondo, existem marcas de expressões mais acentuadas. O rosto redondo não é o rosto da terra, que é preenchido por gordura, e sim um rosto com água que depois, se for ressecada, né, se tiver o ressecamento, vai se mostrar por esse processo de envelhecimento. Essa pessoa tem comportamentos, como eu disse, agressivos, intimidadores. Se você não fizer isso, isso vai acontecer. Né? Ou, se você não fizer isso, a pessoa tal vai fazer isso com você. Ele fala que é a pessoa tal, não ele vai fazer isso com você. Então, esse processo, ele é complexo e ele caminha junto. Quer dizer, você pensa, produz um modelo de manifestação, molda a estrutura da sua energia, essa energia é captada pela central de referência energética instintual, ela depois é absorvida pelo rim direito, o rim direito vai levar essa energia para todas as áreas do seu corpo, principalmente também o cérebro, ativando ali hipotálamo, ativando a hipófise, ativando depois a suprarrenal. Ou pode ativar a suprarrenal direto, porque esse sistema, esse eixo, né, ele já está trabalhando naturalmente. Então vamos lá, preste atenção. No momento em que você tem medo, você vai cultivar esse raciocínio falado aqui agora. No momento que você já é o medo, você já tem a glândula suprarrenal já sempre ativa. Você está sempre, já acorda em pânico, assim, mas será que está acontecendo alguma coisa? E você não percebe, porque isso já é seu, entende? E a estrutura energética, entenda bem, existe o rim ou qualquer outro órgão, existe uma estrutura energética que envolve essas células, esse órgão. Ela vai estar em pânico, ela vive fria, ela vive fluida. Então, naturalmente, como eu disse, você já começa a produzir edemas. Naturalmente, como eu disse, você já começa a ter uma bexiga hiperativa, porque a bexiga entra no jogo. Naturalmente, a lombalgia pode aparecer. A impotência depois, porque faz vasoconstrição. Então, tá vendo? Uma coisa caminha na outra. Eu não preciso aqui falar, essa teoria, ela é uma teoria certeira. Não, eu estou explicando para criar raciocínio em você e você ver se há coerência ou não. Para mim há muita coerência, porque como eu já atendi muitos pacientes, eu verificava o mesmo padrão. Aqueles pacientes que caminhavam para a síndrome do pânico ou já têm síndrome do pânico, eles têm uma tendência em comum. Se for do biotipo água, tudo isso que eu estou falando já é caracterizado. Se não, vai acontecer. Por quê? Porque o biotipo, o temperamento muda, então o biotipo físico também muda. Por isso que os políticos, talvez, é uma hipótese, óbvio que eu não estudei a fundo para saber, mas eu acho que tem uma relação. Os políticos, eles vão, quando eles assumem aquela forma de ser político, eles precisam ser manipuladores, senão, se eles forem falar a verdade, uma vez eu escutei um pastor que é político falar, eu fiquei muito intrigado, que é, a pessoa fez uma pergunta para ele fala assim, você quer que eu responda como pastor, como pai de família ou como um político? Poxa, esse cara é muito água, né? Olha só, entende isso? Não, a pessoa tem que ter uma opinião só, pô. Mas assim a gente segue, né? Então, vamos lá. O cara que vai produzir esse pânico, ele está correndo atrás do próprio rabo. Então ele já se ligou a muita coisa negativa e já fez muita coisa negativa para as pessoas por insegurança. E essa pessoa se comporta de maneira muito agitada. E como ela é muito dominadora, ela não se importa em se transparecer ou ser assim. Ela não se importa com isso. Eles possuem uma atenção muito dispersa, não? Eles estão conversando com você, eles estão pensando
em outras coisas que talvez tenham ou não relação com o assunto ali com você. O sono é muito agitado, então precisam tomar medicação, e essa medicação às vezes ofende a estrutura do rim e potencializa mais medo ainda, né? A medicação hipnótica, né? A medicação hipnótica, na minha opinião, ela consome a força da decisão, tá? Porque se você não consegue dormir naturalmente, e você precisa de medicação para isso, você não vai ter um sono, obviamente, natural, e o sono, ele é muito importante para, principalmente no sono REM, para que as informações se encaixem na estrutura cerebral. E essas informações, elas vão modelar memórias, né? Então, a pessoa que tem que tomar medicação para dormir, não estou dizendo da necessidade, né? Às vezes a pessoa não consegue de outra forma, ponto. Mas eu quero dizer do efeito. Então, o efeito, normalmente, ele devasta a força da decisão, porque a força da decisão depende muito dos conceitos que você tem alimentados, das instruções que você segue, né? E se você não tem isso bem fundamentado, porque você não tem condição de estruturar memórias, você desce o seu raciocínio e a sua própria decisão ou para uma outra pessoa ou para a própria instintualidade, né? Por isso que tem essa agressividade, por isso que tem esse processo da intimidação, porque é a única forma que essa pessoa aprendeu a fazer para se sentir seguro. Por que eu começo sempre com o elemento água? Primeiro que, na minha opinião, ele é o primeiro, né? O primeiro porque ele é o primeiro. Ele é o que inicia, é aquele impulso inicial, né? E o medo é uma primeira emoção, tá? É uma emoção instintual. Então eu estou construindo aqui a questão do pânico, que ainda não veio, por quê? Porque ainda estou numa fase intermediária onde os meus engramas conseguem ainda segurar a bronca. Mas no momento que esses engramas começam a se diluir, se degenerar, por quê? Porque o excesso de medo, e o excesso de medo, quando eu digo, é na intensidade, na frequência e no tempo, quando eu tiver excesso de medo, a energia ancestral está sendo diluída há muito tempo. E sem energia ancestral, você não tem condição de repor o desgaste do dia anterior. E então, se você não tem condição de repor o desgaste energético do dia anterior, você vai ter uma energia ancestral insuficiente para aquele tecido. E se isso chegar ao cérebro, o cérebro ele vai atrofiar. O medo, como na depressão, o pânico, como na depressão, ele é um processo de atrofiamento. E a pessoa que tem pânico, ela tem uma baixa de dopamina e tem um excesso da atividade da adrenalina. Então a pessoa já não tem mais prazer. E a amígdala comanda os estímulos. A amígdala é uma região cerebral crucial na memória emocional, como eu já falei. E essa memória emocional, ela padroniza tudo, todo tipo de comportamento. Então, quando você tem o desenvolvimento de um lobo chamado pré-frontal, que está aqui, esse lobo recebe a informação para você analisar se aquilo é possível ou não. No instante em que eu tenho na amígdala uma informação já gravada que aquilo pode ser problema, que aquilo pode ofertar perigo, eu já mando um estímulo para o hipotálamo. Entende? Isso tudo vem lá de baixo, da central de referência energética instintual. Preste atenção. Quando você sente medo, quando passa aquela sensação, se você analisar os efeitos no seu corpo, as repercussões no seu corpo dessa emoção, você vai perceber que existe algum tipo de resfriamento no abdômen e no aquecedor inferior, tá? Então, eu já percebi isso em mim, então por isso eu posso falar da minha experiência e também da experiência de algumas centenas de pacientes que a gente vai perguntando dentro da anamnese para poder fazer essa investigação. Então, o medo não deixa você ir para frente. Então, o pânico, o que é o pânico, né? O pânico é uma manifestação caracterizada principalmente pela insuficiência de energia ancestral causada por tudo isso que a gente conversou aqui agora, e esse pânico é uma manifestação instintual no qual eu preciso conter. E essa manifestação instintual, você perde o controle simplesmente e o seu organismo começa a trabalhar, operar de maneira mecânica
onde algo de ruim vai te acontecer. Então há um embaralhamento das coisas. E o seu cardiochakra vai ter uma repercussão muito grande. Então você tem um processo de aumento da frequência cardíaca, você tem um processo onde algo de muito ruim irá acontecer e, né, você começa a perceber que as pessoas que têm pânico, elas sempre estão sozinhas. A crise de pânico é sempre dado num ambiente, sempre não, na maioria das vezes, é dado em ambientes onde ela está sozinha, ou ela se sente sozinha. Então ela acha que perdeu a conexão com o mundo. E se ela seguir esse raciocínio que nós colocamos aqui, ela vai ter isso construído por ela mesma. Por quê? Porque ela criou esse processo de distanciamento das pessoas. Por mais que ela tenha pessoas bem próximas, ela se distanciou porque ela não confia em ninguém. Então eu posso caracterizar por essas exposições que o pânico ele é uma doença, simplesmente, né, sendo bem simplório, ela é uma doença dada pela desconfiança. Antes era insegurança, que se desdobrou em desconfiança e se manifestou em forma de medo. Então a desconfiança, ela vai produzir o medo, e depois do medo eu vou começar a ser uma pessoa intimidadora, agressiva, e aí então eu tenho pânico, porque eu penso que eu estou sozinho e as pessoas querem me agredir, porque eu vou ter, isso é muito importante também dizer, eu vou ter uma noção do que a pessoa é ou pensa a partir daquilo que eu sou e penso. Então, aquela autorreferência pessoal, sua, íntima, ela sempre está ligado a você perceber que aquilo que você pensa que a outra pessoa pensa de você é aquilo que você pensa das outras pessoas. Entende? Então esse processo, ele é um processo muito, repito, complexo, que você tem que analisar a fundo. E aqui eu vou citar um exemplo de uma paciente para você entender o que eu estou querendo caracterizar e querendo demonstrar que é. Eu tive uma paciente que veio para mim, ela é do biotipo metal, e ela veio para mim com um processo de insegurança, medo, timidez, e até que me lembrava muito aquilo que eu tinha sido no passado. Aí, ao conversar, eu tive a intuição de perceber que ela tinha sido abusada sexualmente. E eu fiz essa pergunta e ela disse que sim, que ele se lembrava disso. Então, nós fizemos um trabalho para diminuir, retirar o medo e estimular naturalmente, óbvio, né, mostrando os pontos que deveriam ser trabalhados na medida da necessidade também da condição da própria paciente, mostrando os pontos que ela deveria perdoar a pessoa que fez isso com ela, porque essa pessoa não fez isso com ela de forma pessoal, não foi pessoal, entendem? Não é pessoal. Então, com 3 meses, ela já estava falando em público, ela tinha uma escola de música, ela já estava falando em público. E perdoando a pessoa que tinha a abusado, e principalmente, essa pessoa era do convívio dela ainda, entende? Então, e outra, que é o melhor. Essa paciente foi uma das pacientes que me provaram que a acupuntura não é algo que eu consigo manipular, sugerir. Por quê? Porque eu não conversava muito com ela. Nas últimas sessões era uma troca de 5 palavras. Então, nas primeiras era sim ou não. Então, eu não tinha como moldar o efeito da acupuntura nela, entende? Então, ali eu percebia que a acupuntura funciona realmente a partir desse processo que envolve a combinação de pontos, a combinação inteligente de pontos. Então, para você trabalhar, vamos lá, Slay, vamos colocando os pontos aqui em cima, o pessoal dá pause se preciso para anotar esses pontos. É óbvio que vai estar na apostila, mas ao mesmo tempo é importante você anotar agora e perceber. Para você e entender por quê, né? Para você trabalhar numa primeira etapa desse processo do medo, é sempre importante buscar um vaso maravilhoso. E esse vaso maravilhoso, neste caso, é o P7 com R6. O ponto de entrada, se você ainda tem dúvida do que é o ponto de entrada, como tem uma aula aqui no YouTube, ó, ponto de entrada, põe aqui, Gisley. Lá no YouTube tem essa aula.
O ponto de entrada é um tipo de ponto que eu elegi como sendo um ponto que consegue resolver muitas coisas daquele elemento ou daquele órgão. E se isso acontece, eu consigo determinar, dentro da teoria das combinações inteligentes, protocolos eficientes, dentro dessa teoria eu consigo determinar que esse ponto de entrada, ele vai distribuir as energias do processo terapêutico para aquela essência. Tá? Então, o ponto de entrada é o R7, então isso já é padronizado, P7 com R6 e R7. O ponto Rho é um ponto que vai ter uma conexão direta com os meridianos distintos, que segundo a teoria antiga é o meridiano, é a classe de meridianos que une um lado com o outro, mas ao mesmo tempo é um meridiano que consegue distribuir o modelo de manifestação ao cérebro, e tem uma conexão, né, esses meridianos distintos, eles têm uma conexão com os meridianos extraordinários, até porque ele não deixa de ser extraordinário. Então eu pego o R10, o ponto R9 e o ponto C7. Essa classificação, então, essa combinação classificada com P7, R6, R7, R10, R9 e C7 vai tratar o medo. Quando eu coloco C7, eu estou distribuindo também todos os efeitos em relação ao medo para a central de referência energética emocional, porque como o medo é uma emoção, por mais que seja instintual e ela seja captada pela central de referência energética instintual, ela vai chegar no coração. E o processo crônico desse processo, dessa assimilação do medo pela central de referência energética emocional, vai ser o resfriamento da mente. A pior coisa que pode existir, já falei isso aqui também, é o frio no coração, né? Então eu quero evitar isso. O C7 vem para eu tratar isso lá dentro. Neste primeiro instante, então, você faz isso. Busque pegar o Intan com o VG20 neste protocolo ou nessa combinação, num primeiro momento que o paciente chega até você e você detecta que ele possui as características relativas ou relacionadas ao medo. Insegurança, binômio, né? Insegurança, medo. Nós não estamos falando de pânico. Esse processo, essa combinação consegue melhorar as manifestações relacionadas a isso. Mas eu posso tratar com aurico, posso tratar com isso. Não, você pode tratar, não tem problema. Mas a questão é que eu sou acupunturista. O acupunturista tradicional trata com agulhas. Entenderam? Agulhas. Bilateralmente. E ele segue uma ordem de puntura. Então vamos lá, Gisley. Se for mulher, você vai começar do lado direito. Se for homem, do lado esquerdo. O objetivo é tratar o medo, que é uma emoção. E essa emoção, por mais que seja do rim, você está tendo como alvo a central de referência energética emocional, porque o medo vai estar presente aqui. Lembra que eu falei do Dumai? Que ele leva a informação do medo até o cérebro, mas ele tem uma ramificação aqui perto do bexiga 15 que vai para o coração. Então ele começa a mostrar para o coração que a frequência cardíaca deve ser aumentada juntamente com a condição hormonal, e ele dá essa informação do medo. Ela recobre a estrutura energética do coração para permitir e ter permeabilidade à condição da própria adrenalina. Essa informação chega primeiro que a adrenalina, tá? Por isso que a gente tem uma reação instintual de medo sem perceber. Depois que percebe, nossa, eu estava com medo e não sabia. Então, esse medo, tratado na central de referência energética emocional, eu estou tratando algo acima do diafragma. Então, você começa embaixo. Então, vamos lá. Mulher, R6 direito, R6 esquerdo. A ordem agora é por uma questão só de organização. Então, R6 direito, R6 esquerdo, R7, R9, R10. Depois você pega C7
então VG20 fecha com P7. Então, se você abriu do lado direito lá embaixo, você agora fecha aqui com P7 esquerdo, para depois fechar com P7 direito. Isso é a mulher. O homem é ao contrário, só no início e no final. Então, você abre do lado esquerdo, lá no R6, R6 esquerda, R6 direita, repete a ordenação por um efeito de organização e depois vem P7, P7. Entenderam? Então, esse é um primeiro protocolo para trabalhar o medo. Qual o efeito energético desse protocolo? O efeito energético desse protocolo é simplesmente tirar esse frio, proteger a estrutura do rim a partir do R7, a partir também do próprio R9. O R10 também retira o frio do rim e regenera a estrutura da energia ancestral. E o C7 leva todo esse complexo para tratar essa diluição energética e resfriamento energético no coração. Mais adiante, a nossa intenção é aquecer a estrutura energética. E esse aquecimento ele pode ser feito com os pontos relativos ou relacionados ao coração e os pontos relativos ou relacionados à própria estrutura densa. Então, vamos lá. Eu tenho esse primeiro objetivo, que é tratar o medo. O próximo objetivo é tratar essa energia do medo. Então eu tratei o frio, mas eu não tratei o frio com calor. Agora eu vou tratar o frio com calor. E oferecer calor é simplesmente você buscar um ponto que consiga aquecer. E os pontos que vão conseguir aquecer, eles têm uma relação, óbvio, com o elemento fogo, ponto. Mas entenda, tem que ter a coerência e entendimento prático disso. Então você vai pegar P7 com R6, você vai pegar R7 e você pega agora R2. O R2 ele aquece a estrutura energética do rim. Mas ao mesmo tempo é importante também pensar que quando eu estou com frio, eu vou buscar me aquecer com cobertor. Então tem a lareira, R2, e agora tem que ter o cobertor. Entende? E o cobertor é o elemento terra trazendo alguma situação. E esse elemento terra, ele pode trazer o auxílio com ponto BP6. E se a estrutura energética da central de referência energética emocional estiver já fria, você vai pegar o C5. Então vamos lá, preste atenção. O primeiro protocolo eu tratei o frio diretamente. Tratei o rim e tratei lá no coração os efeitos que essa energia fria e diluída possa estar fazendo. Mas ela ainda não se configurou na estrutura do coração, entenda isso. Na estrutura da central de referência energética emocional. Ela ainda não moldou os engramas energéticos ao ponto de estar já configurado medo. Eu tenho medo natural, mas é um medo que vai levar, eu já sei, porque o paciente está me procurando, ele vai levar a outras situações crônicas, né? E aí, então, agora eu vou pegar P7 com R6, vou pegar R7, vou continuar com R10, porém agora eu não pego o R9, eu pego o R3, perdão, o R2, porque o R2 ele vai aquecer a estrutura energética diluída, fria, né? E agora eu pego também o BP6, que ele vai densificar essa estrutura energética diluída. Então, se eu tenho uma estrutura energética diluída, eu vou densificá-la. Se eu tenho uma estrutura energética fria, resfriada, eu vou aquecê-la, entendeu? Então, você aquece um lado e dilui do outro. E densifica do outro. Então, se você só aquecer, você vai diluir mais. Agora eu preciso, então, aquecer e densificar. Então, o R2 aquece e o BP6 densifica. Entende? Vou levar isso também para a central de referência energética emocional. Sendo assim, eu tenho que pegar C7 e também vou aquecer a estrutura energética dessa central. Por isso que eu pego o C5. Posso pegar o C3 ou o CS3. Vai depender de quê? Vai depender da profundidade desse medo. E a profundidade estará demonstrada na estrutura física e na função dessa estrutura física. Desse modo, você tem que entender. Se o paciente for mais idoso, já tiver cabelo branco, dor no joelho e lombalgia, ele já tem um medo mais configurado, ele já tem energia ancestral já lá embaixo. Então, aí, o que eu faço? Eu vou pegar o C3 e o CS3 para me auxiliar nesse aquecimento. Entendem?
tudo vai depender do contexto. Não existe protocolo fechado, existe ideias para você levar. Existe a função do ponto. Então, vamos lá. Primeiro objetivo, tratar o medo, tratar esse frio. Deste modo, eu vou tratar diretamente pontos que têm uma relação com frio no rim, tem relação com regeneração de energia ancestral, assim segue, R10. Então, aquele primeiro protocolo. Segundo protocolo, você vai tratar a estrutura energética, por isso, então, eu preciso aquecer e densificar. O aquecimento é dado pelo R2 e a densificação pelo BP6. Eu preciso aquecer a central de referência energética emocional, C5. Eu preciso também entender que se isso for um processo mais crônico, esse paciente terá sintomas já aflorados. Esses sintomas têm relação com o elemento água, que eu já falei lá anteriormente, e esses sintomas eles vão ter também relação, repito, com o elemento água, com a insuficiência de energia ancestral. Então, daí você já coloca CS3 e C3. Quais são os principais sintomas do elemento água? Isso é muito simples, gente. O cabelo branco é um sinal, não é um sintoma. Então, tem cabelo branco, sinal. Você tem queda dos dentes, é um outro sinal. Você tem a surdez, que é um sintoma. Você tem a lombalgia, que é outro sintoma. Você tem a dor no joelho, que é um outro sintoma. E você também tem a impotência sexual, que é um outro sintoma. Fora o edema, fora a hipertensão, que isso pode estar vindo a acontecer e já é um sinal. Então, a hipertensão, no caso, que já pegou, né, a estrutura do coração. Só que talvez esse coração ele vai estar ainda aquecendo, né? Por quê? Porque neste caso da hipertensão, quando o rim atinge o coração, eu tenho um processo de edema, e então o edema não permite que o fluxo sanguíneo seja carreado de uma maneira natural. Então tem que botar mais força nesse coração. Vai ter uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, e essa hipertrofia do ventrículo esquerdo mostra então que ele precisa bater mais forte para vencer aquela resistência oferecida não pelo sangue denso, e sim pelo edema já consistente na estrutura extracelular, tá ok? Daí, se você já tiver sintoma caracterizado, que é a hipertensão, você precisa estimular o paciente a eliminar a água ou eliminar as águas, né? Aí você tem que pegar um VC4 e você também precisa pegar o ponto R3 e R2, que são pontos que vão configurar isso. Eu posso usar todos de uma vez? Não. Você tem que trazer a ideia do Sun Simial para cá, que é o poder da síntese. Você tem que saber sintetizar quais os pontos você vai utilizar, e você também tem outras ferramentas, como por exemplo a fitoterapia, a alimentação e a própria aurico, que vai te ajudar num papel coadjuvante a esse processo. Entendido? Então eu vou finalizando por aqui. Essa é o momento em que a gente começa a trabalhar, né, com as combinações inteligentes sobre essa situação do medo e do pânico. O pânico ainda não foi tratado, será tratado na próxima aula, que é uma aula que a gente vai falar mais do pânico em si, tá certo? Então fico por aqui, até mais, até a próxima.